Como alguns de vocês estão com dúvidas sobre classe e objeto, vou fazer um resumo do que os professores nos passaram. Ao final desse vídeo, você terá visto os diferentes tipos de construtores que um objeto pode possuir, bem como os tipos de métodos. Pense na classe como sendo uma receita de bolo ou pão. Usamos ela para construir o objeto. Primeiro, vou criar uma classe chamada pão, ou seja, a receita de como fazer um pão. O BlueJ traz alguns exemplos que podem nos ajudar. O primeiro é o construtor. Você reconhece um construtor, pois ele possui o mesmo nome da classe, que em nosso caso é pão. No construtor, nós inserimos as informações necessárias para fazer um pão. Digamos que nosso pão possua dois atributos: quantidade de farinha e fatias, onde a quantidade de farinha utilizada para fazer o pão irá determinar quantas fatias ele terá. Afinal, quanto mais farinha, maior o pão, e quanto maior o pão, mais fatias podemos tirar dele. Esses atributos serão privados, pois não queremos ninguém mexendo neles, apenas o próprio pão. Pois imagine a confusão que aconteceria se no momento em que estivéssemos assando o pão, alguém colocasse mais farinha em cima dele. Ou pior, quando estivéssemos contando a quantidade de fatias, alguém colocasse uma quantidade falsa de fatias. Imagina 0 fatias num pão. Perceba que os atributos privados só podem ser acessados pelo próprio objeto, ao contrário dos atributos públicos, que podem ser acessados e, consequentemente, alterados por qualquer um. Um perigo. Se para construir um pão precisamos de farinha, então é no construtor que usamos essa informação. No construtor, determinamos quais são os ingredientes necessários para construir nosso objeto, nesse exemplo, a farinha. A partir de agora, para construir um objeto pão, usando esse construtor, precisaremos informar a quantidade de farinha em números inteiros. Para que essa quantidade fique registrada no atributo do nosso pão, utilizamos o seguinte código. Agora que já ensinamos como fazer o pão, precisamos dar vida a ele. Ensinar alguns truques. Precisamos ensiná-lo a dizer em quantas fatias ele pode ser dividido. As atividades desempenhadas por um objeto são configuradas através dos métodos. Para criar um método, temos de seguir alguns passos. Primeiro, devemos determinar a visibilidade dele, ou seja, quem poderá descobrir que o pão pode fazer essa atividade. Em seguida, precisamos deixar claro o que o método irá entregar como produto. Em nosso caso, ele irá resultar a quantidade de fatias. O método também precisa de um nome, afinal, se o pão puder fazer mais de uma coisa, como se passar manteiga ou assar mais um pouco, essas atividades precisam ter cada uma um nome respectivo. Para finalizar, também podemos, assim como nos construtores, solicitar alguns ingredientes específicos para que o método funcione. Assim, podemos solicitar os chamados parâmetros. Foi muito falatório, vamos para a prática. Vamos criar o método getFatias. Ele será público, assim qualquer pessoa que tiver um pão em mãos poderá perguntar em quantas fatias ele pode ser dividido. Retornará um inteiro, logo não adianta tentar usar esse método para receber um pedaço de pão com manteiga. Ele irá devolver um número, um inteiro. Por fim, ele será chamado getFatias e não possuirá parâmetros. Nosso tipo de pão pode ser dividido em 3 fatias para cada unidade de farinha utilizada para fazê-lo. Se usarmos uma farinha, ele poderá ser dividido em 3 fatias. Se usarmos 2 farinhas, ele pode ser dividido em 6 e assim sucessivamente. Então, nosso método fica assim. Para finalizar, o comando return é o responsável por transmitir o resultado do método. Pronto, já temos uma classe chamada pão. Agora precisamos de alguém para usá-la. Vamos construir um padeiro. Como esse é apenas um exemplo, vamos fazer um padeiro bem simples. A função dele será apenas assar um pão com determinada quantidade de farinha e depois perguntar em quantas fatias o pão pode ser dividido. Esta é uma classe padeiro. Então, dentro dela, iremos dar as instruções necessárias para construir um objeto padeiro. Mas aqui, irei aproveitar para falar de um tipo diferente de método,
os métodos estáticos. Uma classe sozinha não pode fazer muita coisa, pois você não pode, ao menos não deveria, comer uma receita de pão. Você primeiro faz o pão, usando a receita, depois come o pão. Mas podemos ensinar alguns truques para a receita também. Algo que ela pode fazer sem que sejamos obrigados a construir o que está definido nela. Por exemplo, também podemos usar o papel onde está escrito a receita do pão para embrulhar qualquer coisa, inclusive um pão. Assim, o objeto embrulhado fica protegido de sujeira e pode ser transportado com segurança. Ora, posso usar o papel da receita como um papel de embrulho sem nunca ter feito um pão na vida. Como também posso fazer um pão e utilizar o próprio papel da receita para embrulhá-lo. Pois bem, essas atividades que a receita ou a classe pode fazer sem que seja criado um objeto são os chamados métodos estáticos. Você pode usá-los sem ser necessário criar um objeto da classe. No caso do padeiro, vamos usar um método estático para fazer nossas tarefas sem ter que necessariamente criar um objeto padeiro. O método será público, estático e retornará void, que significa nada, vácuo, vazio. Isso porque não queremos nada do padeiro, apenas que faça o que demandarmos. A primeira tarefa do padeiro será criar um pão. Logo em seguida, ele deverá perguntar em quantas fatias ele pode ser dividido. Para criar um objeto, em especial um pão, precisamos de uma forma para colocar as coisas. Essa forma pode ser uma variável. Mas de nada adianta usar uma forma do tamanho de uma piscina para fazer um pão, muito menos uma forma de 1 centímetro de largura. Precisamos de uma forma do tamanho de um pão, para que a máquina virtual Java ou JVM nos dê uma forma ou variável do tamanho exato. Precisamos informar para que será usada a forma ou variável. Nesse caso, basta dizer que é uma variável para um pão. Pronto, agora já temos uma variável do tamanho de um pão. Agora vamos usar a receita, que é a classe, para fazer um novo pão. Usamos o seguinte comando. Pronto, com esse comando, o new, ele irá pegar a receita e tentar construir o objeto da receita, usando os dados que estão no constructor. Quando tentamos compilar, nos deparamos com um erro. Resumindo essa mensagem de erro, ele quer dizer que não existe um construtor de pães sem ingredientes, ou seja, sem parâmetros. Se voltarmos para a classe pão, veremos que é necessário informar a quantidade de farinha. Ora, sem farinha, como faríamos nosso pão? Vamos corrigir. Passando o parâmetro 3, ou seja, um inteiro 3, o construtor já sabe que essa é a quantidade de farinha que ele deverá utilizar. Dessa forma, nosso padeiro irá conseguir produzir nosso pão utilizando a receita corretamente. Agora que temos o meu pão, vamos perguntar para ele em quantas fatias ele pode ser dividido. Como é uma informação gerada pelo próprio pão, devemos executar um método que está dentro dele. O método que criamos chama-se getFatias. Vamos usar esse método para escrever no terminal o valor resultante. Finalizado, vamos executar o método estático do padeiro. Pronto! Tudo funcionou como esperado. O pão pôde ser dividido em 9 fatias. Até aqui, nós vimos que a classe ela possui instruções de como criar um objeto. E esse objeto, depois de criado, pode executar algumas funções. A nossa classe pão nos permitiu criar um pão que conseguia dizer em quantas fatias ele podia ser dividido. A forma de criação do objeto é definida no constructor. Já as atividades desempenhadas pelo objeto são definidas dentro dos métodos. Também vimos que para usar um objeto, precisamos primeiro de uma variável do tamanho exato do objeto e criá-lo usando o comando new junto da classe do objeto. Dependendo do objeto, ele pode ou não precisar de parâmetros para sua criação. Para finalizar, vamos dar uma incrementada em nosso pão. Conseguimos fazer um pão, mas que tal fazer um delicioso pão com manteiga? Bem, só de pensar já fiquei com fome. Mas antes da pausa para o lanche, vamos ensinar ao nosso pão como ficar amanteigado. Primeiro criamos um atributo status, que informe a condição atual do pão. No constructor, informamos que assim que o pão é criado, ele assume o status de sem manteiga, ou seja, que ainda não foi amanteigado. Pronto.
O próximo passo é ensinar o pão a nos dizer qual o status dele. Criemos o método getStatus. Esse método irá retornar um string, um texto, pois o próprio status é um string. E se vamos retorná-lo, precisamos informar para quem vai utilizar o método que se trata de um string. Isso evita o erro de alguém tentar colocar o resultado desse método dentro de uma variável do tipo inteiro, por exemplo. Imagine a bagunça. Bem simples, não é? Basta retornar o status. Agora a parte mais legal. Ensinar o pão a amanteigar. Como ele não irá retornar nenhum produto com isso, ele irá executar uma tarefa que altera uma condição dele. Utilizamos o comando void para informar aos usuários do método que ele não retorna nada. Ou seja, não adianta tentar morder ou passar manteiga no que sai do método amanteigar, pois vai ficar com fome do mesmo jeito. Vamos voltar para o nosso padeiro e ver se está tudo funcionando como esperado. Primeiro, perguntamos qual o status do pão. Depois, o amanteigamos e perguntamos novamente seu status. Excelente! Ao final de tudo, temos um pão que pode ser dividido em 9 deliciosas e amanteigadas fatias. Agora, também acrescentamos ao nosso conhecimento um exemplo de método que retorne void, ou seja, nada, além de alterar uma característica do objeto sem que ela seja perdida, ou seja, a alteração permanece no objeto durante toda a vida dele. O pão ficará amanteigado até que alguém coma ele todo. Espero que com esse resumo possa ter ajudado os colegas. Que Deus os abençoe.